بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre nós e sobre vocês neste mês de Ramadã. Nesse mês onde se pratica as melhores das boas ações, onde se praticam as salihat e onde se procura as bênçãos e as misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre, todos os dias, nesses dias difíceis, onde nos abstemos de comida, de bebida e de falas e de pensamentos ruins e etc. Que esse mês de Ramadã tenha sido para vocês e para todos nós um momento de reflexão, um momento de rever conceitos e um momento de mudança. Um momento de mudança. Vimos nesses últimos 21 programas, que como o muçulmano deve se portar. E é óbvio que nem todo muçulmano se porta dessa forma. Que nem todo muçulmano pratica o Alcorão e a Sunna desta forma. Portanto, eu digo que existe a possibilidade de mudança. Todos nós conseguimos mudar. Todos nós conseguimos mudar. Um dos pontos principais e talvez a mudança mais difícil é aquela mudança do coração, principalmente daqueles que são revertidos ao Islã, como eu. Nós tínhamos uma crença, nós acreditávamos em uma coisa, nós tínhamos um modo de vida, porém isso não estava no nosso coração, ou melhor, estava no nosso coração, e nós tivemos que mudar esse nosso coração, tivemos que mudar a nossa forma de crer, a nossa forma de pensar, e adotar todo um estilo de vida diferente. Se essa mudança, a mudança do coração, essa mudança foi possível, ela é possível e ela está acontecendo, nós temos que ter em consciência que mudanças menores são mais fáceis. Como, por exemplo, se eventualmente mentimos, paramos de mentir. Se somos duros com as pessoas, que deixemos de ser duros com as pessoas e sejamos mais doces com as pessoas, mais fáceis com as pessoas. Se nós não conseguíamos colocar o sorriso no rosto dos nossos irmãos muçulmanos, que agora passemos a fazer isso. Mas uma coisa que nós temos que ter sempre em consideração, talvez os latino-americanos não entendam muito bem essa minha colocação, mas os brasileiros com certeza vão entender. Nós muçulmanos não acreditamos na síndrome da Gabriela. Alguém imagina o que é a síndrome da Gabriela? Quem lembra da musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, lembra? Não existe, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Não. O muçulmano não é assim. Ele muda para melhor. Ele volta para o Alcorão Sagrado. Ele volta para a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a partir do momento que o seu coração toma consciência da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, inclusive no Alcorão Sagrado, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala não muda a situação que acontece, o que está acontecendo com o povo, até que este povo mude aquilo que está neles. Interessante. Allah subhanahu wa ta'ala, ele não fala, Deus ou Allah não muda a situação de um povo até que esse povo mude a própria situação, né? Até que esse povo se mude. Mude ma bi anfusihim. Aquilo que está em eles mesmos, ou neles mesmos. Allah subhanahu wa ta'ala está falando do coração. Todas as suas obras, elas refletem aquilo que está no seu coração. Uma pessoa de fé vai ter um comportamento de fé. Uma pessoa que não tem fé
tem o comportamento de pessoas que não têm fé. E é claro que existe a questão da hipocrisia, que é um caso aí à parte. Mas aquilo que você tem no seu coração é aquilo que você expressa para as pessoas. Inclusive tem um ditado árabe que fala assim, kullu satl bima fihi yandah. Ou seja, o balde, ele só derrama aquilo que tem dentro dele. Se no balde tem água, quando você vira, não vai sair Coca-Cola. Se você no balde tem água, quando você vira, não vai sair areia. Vai sair o quê? Água. Aquilo que tem no balde é aquilo que sai dele. Aquilo que tem no seu coração é aquilo que você expressa e corrobora com as suas atitudes. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, nesse sentido, fala que ele nunca vai mudar a situação de um povo até que ele mude aquilo que está no coração deles. Aquilo que está no coração deles. E é daí, por exemplo, que existe a shahada. É nisso que nós encaixamos aí o assunto da shahada. A shahada, ou seja, o testemunho, como muita gente costuma traduzir, e não é testemunho. A palavra shahada não significa testemunho. A palavra shahada significa exteriorização. Ou seja, a pessoa para entrar no Islã, para ser muçulmana, ela deve exteriorizar aquilo que está no coração dela, dizendo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou seja, exteriorizo o que tem no meu coração, de que só existe uma única divindade digna de ser adorada. E essa é Allah, ou este é Deus, certo? E também exteriorizo que tenho total fé que Muhammad é o mensageiro de Allah, é o mensageiro de Deus. Essa exteriorização, por que ela acontece? Porque você mudou isso no seu coração. Existiu mudança, existiu uma transformação no seu coração. E se Allah subhanahu wa ta'ala fala hatta yughayyiru ma bi anfusihim, até que modifiquem, até que mudem aquilo que está dentro deles próprios, é porque é possível. Não existe nenhum versículo no Alcorão que seja impraticável. Não existe nenhum versículo no Alcorão Sagrado que não reflita a realidade do ser humano como ser humano. Não existem regras impraticáveis, regras impossíveis ou regras que se anulam porque não são necessárias. Tudo que existe no Alcorão é real, é próprio e cabe para o ser humano, enquanto vivo. E até mesmo, cabe para o ser humano enquanto vivo e serve para o ser humano depois da sua morte. Não se esqueçam que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, que ele foi generoso para com os filhos de Adão. Ele foi generoso para com os filhos de Adão. E existe uma diferença básica entre os filhos de Adão e os animais, por exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala foi generoso quando nos deu consciência. Soprou de seu próprio espírito em Adão, e todos nós hoje temos essa essência, né, de Adão, essa essência que veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala sopra, né, no corpo de Adão, dá vida ao Adão. É o início dessa energia que nós temos hoje em dia, que mantém o nosso corpo vivo, né? A alma, nos deu uma alma, e não só nos deu uma alma, mas nos deu a consciência, nos deu o discernimento de discernir o certo e o errado. E é a partir dessa consciência, desse discernimento, que você muda o seu coração e toma uma atitude. Lembre-se que Allah subhanahu wa ta'ala sempre falou: Innal ladhina amanu wa amilu as-salihat, wa amilu as-salihat, wa amilu as-salihat. Aqueles que creram e praticaram as-salihat, que praticaram as boas ações, que foi as-salihat, al-a'mal as-salihah, que nós falamos lá no início, acho que no terceiro, quarto programa dessa série, que vai estar disponível no YouTube para quem não conseguiu assistir ao vivo. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a consciência e nos deu o poder para mudar, o poder da mudança. Deu a todo o filho de Adão o poder da mudança. Não se esqueçam também que os árabes anteriores ao Islã eram um povo que vivia em guerras, em conflitos, onde a mulher não tinha o menor valor na sociedade árabe, onde a mulher era até mesmo herdada como se fosse um objeto. Quando o irmão de uma pessoa morria, então o irmão do morto herdava as mulheres.
Não se esqueçam que o povo árabe enterravam as próprias filhas vivas com medo de que elas envergonhassem a família no futuro. E ainda assim, o que acontece? A mensagem do Islã, ela veio para os árabes, que era o pior povo da face da terra, e transformou aquele povo no melhor povo da face da terra. Olha até onde chegaram os árabes na expansão islâmica. Olha até onde eles chegaram. Chegaram daquele jeito como? Porque eram animais? Não, eles chegaram daquele jeito porque eles eram orientados pelo Alcorão Sagrado e pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E só caíram desse patamar quando pararam de praticar aquilo que praticavam no início da revelação. Ou seja, todos os problemas que nós temos hoje, toda essa humilhação que os muçulmanos passam hoje, ela se dá a partir do quê? A partir da falta da prática do Islã. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com Umar ibn al-Khattab e que o introduza ao paraíso junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e junto com Abu Bakr, com Uthman e com Ali, radiyallahu ta'ala anhum, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com todos eles. Ele dizia: "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam." Nós somos um povo que Allah nos deu a força e nos elevou através do quê? Através do Islã. E toda vez que procuramos a força e a magnitude fora do Islã, Allah nos humilha. Allah nos humilha. Por quê? Porque deixamos Allah de lado, deixamos o Alcorão Sagrado de lado. E é exatamente isso que acontece conosco hoje em dia. Nós não estamos partindo do princípio que partiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, radiyallahu ta'ala anhum. E é por isso que temos essa situação complicada e ruim. Cada gota de sangue que é derramada na Síria, no Iraque, no Afeganistão, dos nossos irmãos, cada gota de sangue que cai, ela só cai porque nós não estamos praticando o Islã na sua plenitude. Porque nós deixamos o Alcorão Sagrado de lado, deixamos a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do outro lado e praticamos aquilo que vem na nossa mente. E está mais do que provado, e vemos na sociedade ocidental, e até mesmo dentro da própria sociedade islâmica, que deixar a legislação com o homem, isso não dá certo. Guerras, derramamento de sangue, injustiças e explorações acontecem em todos os patamares da nossa sociedade. Por quê? Porque não acreditamos ou porque não praticamos aquilo que dizemos que acreditamos, que é o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, neste mês de Ramadã, neste mês de bênçãos ininterruptas para os muçulmanos, voltem para Allah, voltem para a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que vocês não praticavam, passem a praticar. E depois do mês de Ramadã, continuem praticando as boas ações. Continuem praticando as salihat. Continuem crendo e praticando aquilo que tem no Islã. Aquilo que foi revelado de cima dos 7 céus pelo Criador do universo para vocês. Para nós, para toda a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala não revelou isso por nada, por uma mera brincadeira. Ele revelou para que fosse praticado, para que o mundo tivesse menos injustiças, para que tivesse mais amor, mais fraternidade, mais misericórdia, mais benevolência entre as pessoas. É para isso que foi revelado al-Islam. Foi para isso que foi revelado a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi para isso que foi revelado o Alcorão Sagrado em toda a sua totalidade. E não caiam no erro de acreditar numa parte do livro e deixar outra parte do livro de lado. Em praticar aquilo que eu quero praticar e não praticar aquilo que eu não quero praticar. Cuidado, cuidado. Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Vocês creem numa parte e descreem na outra. Se vocês descreem na outra parte, isso é kufr. A pessoa sai do Islã. A pessoa não mais faz parte da Umma al-Islamiyya, não mais faz parte da comunidade islâmica. Muito cuidado com isso, muito cuidado e responsabilidade com aquilo que vocês aprenderam nesse mês de Ramadã, muita responsabilidade com aquilo que foi passado para vocês. Nesse último programa, eu quero agradecer a todos e lembrar
que não bastam as minhas palavras, não bastam 500 programas que nós possamos fazer aqui na televisão internacional Córdoba, não basta. Nós precisamos de Allah e nós precisamos da orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembrem-se que se para tudo nós precisamos de Allah, se o nosso sustento é dado por Allah, se a nossa vida é dada por Allah, se a nossa saúde é dada por Allah, se a existência desse universo todo é dada por Allah, isso significa que nós somos totalmente dependentes desta divindade. E a maior dependência que nós temos é a dependência da orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. É a dependência da guia do Alcorão Sagrado, da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E, logicamente, se não existe nada neste universo inteiro que nós precisamos, que nós só conseguimos alcançar através de Allah subhanahu wa ta'ala, como então que nós vamos chegar a Allah sem Allah? Se nós não conseguimos o nosso sustento sem Allah, como nós vamos chegar a Allah sem Allah? É impossível. Portanto, seus corações devem ser modificados para que nós tenhamos a total consciência disso e para que nós tentamos chegar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala através dos nossos corações. E que peçamos para Allah subhanahu wa ta'ala a orientação como pedimos na Surah Al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ou seja, guie-nos ao caminho correto, guie-nos ao caminho correto, guie-nos ao caminho correto. Sempre nós pedimos isso várias vezes por dia quando lemos a Surah Al-Fatiha. É uma obrigação. Uma pessoa pode pensar, mas eu já estou orientado, eu já sou muçulmano, já creio em tudo, já pratico em tudo. Ainda assim, que ele já seja muçulmano, que ele já esteja praticando tudo, que ele já esteja em contato com toda a cultura islâmica, aí ele ainda, Allah subhanahu wa ta'ala ainda faz com que ele repita isso. Ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim. Pensem bem nisso. Voltem com seus corações para Allah subhanahu wa ta'ala. Voltem com seus corações para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi revelada por Allah subhanahu wa ta'ala, e peçam a Allah subhanahu wa ta'ala a orientação, mesmo que não sejam muçulmanos. Peça para que Allah, só peça para Allah, peça para o Criador do universo, peça para o Criador, peça para o Senhor, peça para o nosso Senhor Allah, por o único Senhor do universo. Peça para que Ele te faça chegar a uma conclusão lógica, que seja uma conclusão boa para você e boa para a sua vida, boa para essa vida e boa para a próxima vida após a nossa morte. Peça a orientação para Allah subhanahu wa ta'ala e espere a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, e que essa orientação seja o Islã, que essa orientação te leve para o paraíso. Muito obrigado por toda essa sua atenção durante esses 22 programas que nós fizemos para esse mês abençoado, que é o mês do Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas súplicas, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite os nossos esforços, que Allah subhanahu wa ta'ala agracie a todos com benevolência, com misericórdia, pelo esforço que vocês tiveram em seguir essas aulas, em seguir esses programas, nesse encontro. Muito obrigado por nos permitir na casa de vocês. Fajazakumullahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. E que Allah subhanahu wa ta'ala oriente sempre a vocês, a todos os dias e a todos os momentos da sua vida. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Até uma próxima, inshallah.